Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Sejam muito bem-vindos. Mais um capítulo, mais um estudo, mais um aprendizado. Hoje chegando no capítulo 100, estamos bem próximo do final do livro. Capítulo 100 do Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. E vários espíritos que nos ajudam aqui a entender o Evangelho, entender o nosso dia a dia, entender a nossa vida em geral. Vamos para o capítulo 100, então. Olha o tema. Você e os outros. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Busque relacionar-se com todas as pessoas, de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida nem a pessoa bem posta. Não crie exceções da gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências da sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo. Sorria à criança. Cumprimente o velhinho. Converse com o doente. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título, tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em você. André Luiz. Muito bem. Capítulo 100, você e os outros. Ele faz referência lá no Evangelho, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 9, a caridade material e a caridade moral. Num primeiro momento você poderia dizer, mas o que tem a ver esse capítulo com a caridade? Não é verdade? Não faça que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, não faz sentido. Não é verdade? Não está falando de caridade. Lembra, lições passadas que a gente já falou? A amplitude da caridade, que quem limita a caridade somos nós, que quem tem um entendimento muito superficial e muito coitadinho, essa é a palavra certa, assim, de limitação mesmo, somos nós. Que nós achamos o quê? Eu acho o quê? Que a caridade é eu doar um trocado para aquele velhinho no farol, é eu doar uma blusa para aquela pessoa que sente frio, um cobertor, um alimento para aquele que sente fome. Sim, isso é caridade. Mas aí vem Jesus e diz, é muito mais. É muito mais do que isso. Isso é o mínimo. Lembra? A gente já falou isso. E lembre-se, aquela velha ditado que eu sempre digo, o Evangelho não é repetitivo. O Espiritismo não é repetitivo. Nós é que somos teimosos. Essa é a realidade. A gente continua traçando o mesmo caminho e querendo chegar em objetivos diferentes. Não adianta. Não tem segredo. Enquanto eu não mudar, enquanto eu não ascender, ou seja, enquanto eu não ir para essa nova oportunidade que me é dada, o caminho é sempre o mesmo e o destino também.
Aqui ele vai falar da caridade material por todos aqueles que passam pela prova da pobreza. Então é dar um alimento, como eu disse, a quem tem fome, um agasalho a quem passa frio, enfim, amenizar o máximo de possibilidades as privações materiais daqueles que sofrem. Se eu tenho condição, aquela velha história, eu tenho 4 blusas, que me custa doar 2. Vai, doa uma, que seja. Eu vou ter 3 ainda, você está percebendo? Lembra o capítulo 2 desse livro aqui, lá no início, o excesso e você. Vamos lá, sempre relembrando. Mas agora, aqui, Jesus vem falar através do Evangelho do quê? Da caridade moral. Caridade moral, sim. A caridade moral consiste em algo mais profundo. Consiste no sentimento de suportar uns aos outros, de saber, de que eu saiba me calar, de que eu me faça surdo quando eu for xingado, quando eu for escarnecido, ou se eu for zombado, que eu não retruque. Lembra a lição? Se te desferiram-lhe um tapa numa face, ofereça outra. O que quer dizer? Que é para você apanhar? Não. Mostre o lado do amor, mostre que existe um outro caminho. Releve, tolere, tenha paciência. É isso que Jesus vem falar aqui. Não dar importância se eu for humilhado por alguém que é soberbo, por alguém que se sente superior. Deixa, o problema é dela. Ela quer me humilhar porque ela se acha superior, o problema é dela. Se eu não fiz, se eu tenho a consciência, lembre-se sempre, se eu tenho a consciência tranquila, se eu tenho o juízo perfeito no sentido de saber que eu não estou prejudicando a ninguém, de que eu não estou humilhando a ninguém, mas a pessoa quer me humilhar, o problema é dela, não é meu. Então, para que eu vou retrucar? Só vai alimentar. É como tentar apagar um incêndio com combustível inflamável. Não vai dar certo. Né? Então, todos esses princípios que compõem a caridade moral, e muito mais, mas para nós é a mais difícil de ser praticada. E é exatamente essa caridade a que mais se aproxima de Deus. Quando eu passo a relevar, ele não está dizendo que não é importante a caridade material. Perceba, o Evangelho começa dizendo da extrema importância de auxiliar aqueles que passam por necessidades físicas, que passam por necessidades materiais. Mas eu não posso esquecer da caridade moral. E isso é o chamamento. Essa é a reflexão que deve ser feita. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E qual foi a resposta dos espíritos? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se achegue, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente, mas ser útil. Útil. Essa é a palavra que ele usa. Na medida do possível e em todas as vezes que o seu concurso possa ser necessário. Então, tá vendo? Então não se iluda, não façamos o julgamento de quem vem bem vestido ou quem vem mal vestido. Não façamos esse julgamento que a gente já falou em tantas outras lições. A oportunidade de fazer o bem. Às vezes aquele que está bem vestido precisa de uma informação, ele não tem a necessidade do bem material, mas ele tem a necessidade de uma informação, de um sorriso. Como André Luiz disse, trate bem os velhinhos, cumprimente os velhinhos, diga um bom dia, diga um olá, põe um sorriso no rosto. É difícil muitas das vezes. Você não sabe o problema que eu passo. E quem não tem problema? Então, se todo mundo for trabalhar carrancudo, se todo mundo sair de casa carrancudo, imagine como será o dia de todo mundo. Pense dessa outra forma. Indo mais além, na mesma linha de raciocínio da questão 643, a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Allan Kardec perguntou. E a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, e indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos lá? Beneficência. A gente já aprendeu. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem esperar retribuição. Fazer o bem pelo simples fato de saber que qualquer bem que eu faça vai me retornar. Não se esqueça que o mal é o mesmo princípio. Então o mal que eu fizer, ele vai me retornar também. Então é melhor fazer o bem, não é verdade? Então, beneficência já está esclarecido. Façamos o bem sem olhar a quem. Indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é indulgência mesmo? Vamos recapitular em capítulos anteriores que nós já vimos? Tolerância. Tolerar os erros alheios. Por que tolerar os erros alheios?
Porque eu também erro. Eu também erro. E aí, quando eu erro, eu quero ser perdoado, não é verdade? Quando eu erro, o que acontece? Eu tenho as minhas escusas. Mas e quando o outro erra? Aí não? Aí tem que condenar? Então, cuidado. Porque nessa linha de raciocínio, se eu condeno hoje, amanhã eu serei o condenado. Pensa bem. Então, perdão das ofensas, releve, seja mais leve, perdoe. Perdoe as ofensas. Deixa, estava num dia mal, tudo bem, eu te perdoo. Mas perdoa de coração, a pureza de coração, como a gente já viu. Não da boca para fora, perdoe de coração. Perdoe sem medo. Então, é nisso que vai nos ensinando. O amor e a caridade são complemento de lei e da justiça. Amar o próximo. Qual que era o ensinamento que Jesus nos disse? Amar o próximo como a si mesmo. Então comece se amando, para que assim você possa amar os outros também. Comece se amando. Esse é o caminho. E leve o evangelho no nosso dia a dia. Que eu leve o evangelho no meu dia a dia. Em que sentido? Debaixo do braço? Não, aqui. Nas minhas condutas, no meu manusear, no meu rosto. Lembra daquela lição, Letreiros Vivos, do André Luiz também? Nós somos o que aparentamos. E como nós estamos passando essa imagem? Não queira viver só de aparência. É isso que vem ensinar. Pureza de coração de novo. Pureza de coração, modéstia, humildade, simplicidade. E como nos ensina a frase, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Olha que frase simples, mas que explica tanto. Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Ou seja, as atitudes contam muito mais. E aí, qual a sua reflexão sobre o tema de hoje? O que você acha, você e os outros? Não está pedindo julgamento, nem condenação. Está pedindo reflexão. Esse é o propósito. Faça sua reflexão aí. Eu vou ficando por aqui, espero revê-los no próximo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com